Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal de um tal de Eduardo e hoje nós vamos falar sobre memória interna e memória RAM do smartphone. Qual a diferença? Por que elas são importantes? Vem comigo! Então, pessoal, alguma vez você já se dirigiu a uma loja de aparelhos smartphone e perguntou ao vendedor sobre a memória RAM desse aparelho e ele não sabia te explicar, desconversava, ao invés de te explicar sobre a memória RAM, ele te explicava e salientava a importância da memória interna. Pois é, isso acontecia muitas vezes comigo e no passado não muito distante, tá? O que acontece na realidade, pessoal, é que muitas pessoas que vão comprar um celular e até mesmo os próprios vendedores desconhecem a importância da memória RAM, né? De fato, se você vai usar o seu celular, o seu smartphone, para assistir alguns vídeos no YouTube, acessar a internet, fazer tarefas básicas mesmo, redes sociais, a memória RAM realmente não é muito importante, mas ela não deixa de ser um fator muito relevante na compra do seu celular. Mesmo nessas situações, é importante que você saiba quantos gigabytes de memória RAM você estará adquirindo ao comprar aquele aparelho. Mas principalmente se você é um usuário gamer, se você é um usuário de multitarefas no celular e se você vai editar vídeos no seu aparelho, enfim, essas tarefas mais pesadas, a quantidade de memória RAM é muito importante, muito relevante na hora e no momento de você escolher o seu aparelho. Então, o que seria de fato a memória interna de um aparelho smartphone? Nós podemos fazer um comparativo com o HD do seu PC ou desktop ou notebook, por exemplo. Da mesma forma que o HD serve para que você armazene todos os seus programas, arquivos, fotos, vídeos, a memória interna do seu aparelho smartphone serve exatamente para você armazenar os seus aplicativos, as suas fotos, os seus vídeos, enfim, os seus arquivos de forma geral. Independentemente da marca do aparelho ou das outras especificações técnicas desse aparelho smartphone, qualquer aparelho com valor de memória interna inferior a 32 GB hoje, atualmente em 2020, vai representar para você uma dor de cabeça no futuro bem próximo. Porque à medida que você vai instalando apps, à medida que você vai atualizando os apps já existentes nele, essa memória será consumida rapidamente, inclusive pelo próprio sistema operacional do aparelho. No passado não muito distante, 16 GB de memória interna eram suficientes. Hoje em dia, isso ficou para trás. 32 GB é o mínimo, mas em breve também não será mais suficiente. Portanto, eu aconselho comprar qualquer aparelho, smartphone que você queira, com no mínimo 64 GB de memória interna. É claro, dá para instalar um chip de memória em qualquer smartphone, mas não é a mesma coisa. O processamento dos apps armazenados no chip externo se torna mais lento. Além disso, muitos apps não aceitam funcionar do chip externo, sendo necessários mantê-los na memória interna deste aparelho. Dessa maneira, o ideal é usar o chip de memória externo para armazenar apenas arquivos de ordem pessoal, como fotos, vídeos, documentos.
o ideal seria evitar armazenar e rodar aplicativos desse chip externo, portanto. Por outro lado, quando nós falamos em memória RAM, nós estamos falando sobre aquela memória utilizada pelo processador para abrir o que está sendo usado naquele momento no smartphone. Por exemplo, se você está jogando um game, ele está aberto na memória RAM. Se você está com seu WhatsApp aberto, ele está na memória RAM. E assim por diante. Portanto, o processador executa na memória RAM os aplicativos que estão armazenados na memória interna do aparelho. Assim, quanto maior a sua memória RAM, mais coisas você consegue abrir no seu aparelho sem que ele fique lento ou trave. É isso mesmo. A capacidade de processamento de dados de um aparelho smartphone não depende apenas do processador, mas também da memória RAM. E por isso ela é tão importante. Desta forma, podemos imaginar a memória RAM da mesma forma que imaginamos o processador, ou seja, como um fator muito importante para aqueles que querem um celular para jogar jogos mais pesados, fazer edição e realizar multitarefas. Atualmente, com 2 GB de RAM no smartphone, o usuário ainda consegue rodar quase qualquer app existente, dependendo, é claro, da capacidade de processamento, né? Porque isso também é relevante. Contudo, em alguns sistemas, principalmente no Android, rodando jogos e multitarefas, essa quantidade de memória já não é suficiente, fazendo com que o aparelho fique lento e trave. Desta forma, já é aconselhável adquirir aparelhos com no mínimo 3 ou 4 GB de RAM. Os smartphones com 6 ou 8 GB de RAM possuem um valor bem confortável, enquanto aqueles com 10, 12 GB são os mais tops e caros do mercado. E para terminar, pessoal, eu gostaria de estar indicando alguns smartphones para vocês, lógico, me baseando nas informações desse vídeo, que foi um vídeo sobre memória interna e memória RAM. Então, quais os melhores celulares, quais os melhores smartphones agora, no meio do ano de 2020, no que diz respeito à memória RAM e memória interna, para comprar? Eu vou dividir, assim como eu fiz no vídeo de processamento, eu vou dividir esses aparelhos em 3 classificações diferentes, que são modelos básicos, custo-benefício e sofisticados. Dentre os modelos básicos, com certeza, tá, o melhor é o LG K40S. Ok? Ele, tanto no que diz respeito ao processamento, quanto memória RAM e memória interna, ele é o melhor basicão do momento. Custo-benefício, eu posso subclassificar o custo-benefício em 2 ramos diferentes: aparelhos da Apple e aparelhos Android. Tá? Aparelhos iPhone, o melhor custo-benefício, tanto de memória interna quanto de memória RAM, continua sendo o iPhone XR, ok? O Apple iPhone XR. No que diz respeito aos aparelhos Android, o Moto G8 Power é também o melhor, tá? Então os dois também eu indiquei para vocês no vídeo de processamento, e agora no vídeo de memória RAM e memória interna eu também os classifico como os melhores custo-benefício. E quanto aos aparelhos sofisticados, eu posso listar alguns para vocês, como é o caso do S20 Ultra da Samsung, o iPhone 11 Pro Max. Nós também temos o Asus ROG Phone 2 e 3 agora, recente lançamento, e Xiaomi Mi 9, o Motorola Edge e o Edge Plus são ótimos aparelhos. Vou terminando o vídeo por aqui, pessoal. Um abraço a todos
E sempre lembrando, se o vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima.